Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou passando aqui para deixar algumas orientações em relação ao nosso sexto roteiro de estudos. Nós vamos dar sequência ao estudo das operações com números racionais. Na semana anterior, vocês realizaram o estudo das adições e subtrações, e agora, nesse roteiro, vocês irão estudar as multiplicações, as divisões, a potenciação, a radiciação e também expressões numéricas com números racionais, certo? Então, para o nosso início de conversa, nós vamos começar falando da multiplicação de números racionais, certo? Então, eu quero que vocês peguem o livro lá na página 63 para que possam acompanhar os exemplos que foram propostos aí. Então, a primeira situação que nós temos aí, ela nos disse assim: Ana chegou em casa e encontrou 2/3 de um bolo de chocolate sobre a mesa. Não resistiu e comeu 1/4 do restante desse bolo. Que fração do bolo de chocolate ela comeu? Então, vamos pensar, né? Vamos pensar nessa situação aí. Vamos nos colocar no lugar de Ana. Chegamos em casa e encontramos ali, né, um bolo, uma bandeja de bolo. Então, o bolo, uma parte já foi, né? Pelas informações do enunciado, esse bolo foi dividido em 3 partes iguais. Uma já foi embora. Restaram 2 dessas partes, né? Os 2/3 que tem lá. O que Ana faz? Ana vai lá e divide esse restante do bolo, né? Ela vai dividir esse restante em 4 partes iguais e vai pegar uma parte para ela, vai comer uma parte. Então, nós temos que Ana, ela retirou 1/4 de 2/3. Vamos representar isto, né? Por meio de um desenho. Então, vejam só, como que eu posso fazer o desenho de 1/4 de 2/3? Isso é o que Ana pega, né? É o que Ana come desse bolo. Então, nós temos ali o bolo, né? Aqui no início, o bolo que ela encontrou foi dividido em 3 partes. Temos 2 partes, né? Os 2/3, o que ela encontrou. Então, Ana vai lá e pega 1/4 desses 2/3. Para pegar 1/4, primeiramente ela vai precisar dividir o bolo, né, o restante do bolo, em 4 partes iguais, e ela retira uma dessas fatias. Então, observem vocês que essa fatia que ela retirou, aqui nesse cantinho, se nós fôssemos olhar em relação ao bolo todo, né, inteiro, ela representa exatamente 1/6 do bolo. Vejam vocês aí, olha, as 4 partes e essa outra parte aí embaixo que já foi, né, esse outro 1/3 seriam mais 2 partes iguais. Então, no total, nós teríamos o bolo dividido em 6 partes e Ana comeu uma dessas 6 partes. Então, a resposta à pergunta do enunciado é que Ana comeu 1/6 do bolo todo, ok? Mas como que nós podemos efetuar o cálculo disso aí, né? Nós vamos calcular 1/4 de 2/3. Vamos lembrar, olha, desse detalhe importante aqui. A preposição de, na matemática, ela funciona como sinal de multiplicação, não é isso? Então, nós podemos escrever, né, 1/4 de 2/3 como sendo 1/4 vezes 2/3. E o resultado disso vai ser 2/12, que corresponde a 1/6. Como assim, professora? Veja só, qual o cálculo que nós podemos, como que nós podemos efetuar esse cálculo para chegar nesse resultado? Então, vejam vocês aqui, olha, 2/3 vezes 1/4 ou 1/4 vezes 2/3, né? Na multiplicação, a ordem dos fatores, ela não importa. Olha o que nós fizemos. Para obter 1/6, foi multiplicado 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. A fração 2/12 pode ser simplificada, dividindo numerador e denominador pelo número 2, e vamos obter 1/6. Então, que conclusão nós chegamos com esse, né? Com todo esse exemplo que nós vimos aí? A conclusão é que para multiplicar número racional na forma fracionária, nós vamos efetuar o produto dos numeradores e dos denominadores.
Então, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Regra esta que vocês já estudaram anteriormente aí com as frações. Lembraram? Nós vamos ter que nos lembrar que agora nós podemos ter frações positivas e negativas, ou ambas negativas, tá bom? Então, vejamos agora um outro exemplo, onde nós podemos ter a multiplicação de números racionais na forma decimal. Então, vejam só o exemplo que nós temos aí. Caio foi ao mercado e comprou 400 gramas, ou seja, 0,4 quilos de queijo, e 1.200 gramas, ou seja, 1,2 quilos de presunto. Considerando-se os preços indicados na imagem ao lado, quanto Caio gastou na compra de cada produto? Então, aqui nós temos o valor, né, do queijo, R$ 20,35 o quilo, e o presunto, exatamente R$ 22,00 o quilo. Para calcular o valor que Caio gastou com cada produto, nós devemos multiplicar a quantidade pelo valor, não é isso? Então, para calcular o preço do queijo, nós vamos multiplicar a quantidade de queijo, lembrando que para multiplicar eu tenho que usar a unidade de medida da quantidade, observando a unidade que nos foi dada lá no preço. O preço é por quilo, então a unidade de medida que eu tenho aqui também deve ser por quilo. Então eu não vou usar o 400, eu vou usar o 0,4 quilos. Então 0,4 vezes 20,35, que é o preço do quilo, ok? Eu posso efetuar esta multiplicação de duas maneiras, vejam vocês. Nesse primeiro caso aqui, na primeira situação, eu transformei os números decimais em fração e efetuei o cálculo, né? 0,4 corresponde a 4 décimos, 20,35 corresponde a 2.035 centésimos. Lembrando que uma casa decimal, denominador 10, duas casas decimais, denominador 100. Né? Multiplicando numerador com numerador, vamos obter 8.140. Denominador vezes denominador, vamos obter aí 10 vezes 100, 1.000. Né? Aí eu transformo essa fração, é uma fração decimal, transformo em número decimal. Eu vou obter 8,140. Né? O denominador tem 3 zeros, vamos ter 3 casas decimais. O último zero pode ser desconsiderado. Eu também posso efetuar o cálculo trabalhando com os números na forma decimal, como eles apareceram lá no enunciado da situação. Então, 20,35, o primeiro fator, vezes 0,4. Eu vou efetuar o cálculo normalmente. Eu vou multiplicar como se os números não tivessem vírgula. 4 vezes 2.035. Vou obter 8.140. Depois, para colocar a vírgula, eu vou contar. Vejam vocês aqui. O primeiro fator tem 2 casas decimais e o segundo fator tem uma casa decimal. No total, nós temos 3 casas decimais. Então, o meu produto, o meu resultado, deve ter 3 casas decimais. Eu vou contar da direita para a esquerda e colocar a vírgula, ok? Então, nós vamos obter 8,140 ou 8,14, ou seja, R$ 8,14. Agora, vamos calcular o preço do presunto. Olha, ele comprou 1,2 quilos vezes R$ 22,00. Eu posso transformar, né, os números na forma fracionária ou posso trabalhar com os números na forma decimal. Observem vocês. 22,00, eu poderia trabalhar só com 22 também, se eu quisesse, tá bom? Não faria diferença nenhuma. Então, eu vou efetuar o cálculo normalmente, 22,00 vezes 1,2, vou considerar como se os meus números não tivessem vírgula, vou obter o resultado 22.400. Agora chegou a hora de colocar a vírgula. Eu vou contar agora 2 casas decimais do primeiro fator, uma casa decimal do segundo fator. Então, 3 casas decimais, 26,400, ok? Então, nós temos aí, né, o valor com que Caio gastou para comprar o queijo e para comprar o presunto. E nós vimos nessa situação, nós recordamos como multiplicar números racionais na forma decimal. Agora nós temos que nos lembrar só de um detalhe importante, que na multiplicação de racionais nós podemos ter
números positivos e também números negativos. E a regra que nós vamos utilizar, gente, é a mesma regra que nós estávamos utilizando lá com a multiplicação dos inteiros. Vejam só, quando eu tenho um número negativo multiplicado por um número positivo, o resultado será um número negativo. Então, nós temos aí nesse primeiro exemplo, 3 vezes 1, 3, 8 vezes 5, 40. O sinal do produto vai ser negativo, porque é um positivo vezes um número negativo. Aqui nós temos ambos os fatores positivos, o resultado é um número positivo. Aqui nós temos o primeiro fator positivo e o segundo negativo da mesma forma. Os sinais são diferentes, o produto terá sinal negativo. 4 vezes 36,1, 144,4 negativo. E quando nós temos ambos os fatores negativos, o resultado será positivo, ok? Então, aí no livro de vocês tem essa regrinha, marquem aí, destaquem para vocês não esquecerem. Na multiplicação de números racionais, é importante lembrar que se os fatores têm o mesmo sinal, o resultado vai ser um número positivo. Se os fatores têm sinais diferentes, o resultado será um número negativo, ok? Bom, vocês têm aí mais um vídeo envolvendo a multiplicação com números racionais. Eu deixei mais alguns exemplos aí, assistam esse vídeo, com certeza irá ajudá-los na resolução das tarefas. Depois vocês vão resolver algumas atividades que foram propostas aí na apostila e também no livro de atividades. Na sequência, vocês vão trabalhar com a divisão, com as potências, as raízes e também as expressões numéricas. Eu deixei uma videoaula para cada um destes assuntos. Assistam todas as aulas, tá? Para que possa auxiliar, né, no entendimento, na compreensão, em como fazer as atividades. Se vocês tiverem dúvida, é só me mandar uma mensagem que eu tentarei ajudá-los. Por enquanto, eu vou deixar aqui o meu abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e que o Senhor possa abençoar a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!